A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Diácono Felipe Ferreira, estou com você aqui hoje para uma série de lições, de aulas que eu quero disponibilizar aqui no canal. Eu estou com esse desejo há algum tempo e resolvi fazer essa primeira aula aqui para falar um pouquinho sobre um tema que me impactou muito na escola bíblica desse trimestre, da revista Lições Bíblicas e o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. A gente está falando do apóstolo João, a gente está falando desse evangelho tão diferente dos demais, com um propósito muito claro, porquê disso, e a gente vai navegar um pouquinho nessa lição que me tocou profundamente, eu tenho certeza que vai tocar também você e a sua vida. Eu queria que você ficasse comigo até o final, se você quiser e desejar compartilhar essa aula com quem você acha que deve realmente ter acesso a esse conteúdo. Bom, vamos começar então? A gente precisa entender que quando a gente fala sobre o Evangelho de João, a gente está falando de um evangelho que traz consigo um foco muito diferente dos demais. E por que ele faz isso, né? João tinha um foco teológico diferente dos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O quarto evangelho é diferente dos outros porque João gosta de destacar personagens individuais em diálogos profundos com Jesus, como Nicodemos, a mulher samaritana, Natanael, Tomé, Maria Madalena e outros. Enquanto os evangelhos sinóticos focam muito mais nas ações públicas e milagres. João mergulha em encontros pessoais para revelar o mistério de Jesus como Filho de Deus. É interessante perceber isso porque a proposta dos outros evangelhos é muito mais cobrir o ministério de Jesus dos seus milagres públicos, os grandes milagres, vamos colocar assim, se é que a gente consegue dizer que um foi mais ou outro foi menos. Mas eles vão focar nas multidões, vão focar de uma maneira geral nesse ministério, e João não. João vai investigar histórias pessoais. João vai investigar momentos únicos de Jesus com personagens muito interessantes ao longo da sua jornada e seu ministério terreno. E aí a gente vai perceber que a lição de número 2 vai falar um pouquinho sobre o novo nascimento. E o que é esse novo nascimento? Bom, o textuário vai nos contar que Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a verdade prática vai nos confirmar que o novo nascimento é o modelo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Gente, o texto de João 3,3, ele traz para nós um requisito e uma condição. Olha só, ele diz: digo-lhe, aquele que não nascer de novo. Nós temos um requisito. É necessário que nasça. É necessário que, de fato, essa pessoa nasça novamente. Isso é um requisito. É como se eu estivesse numa entrevista de emprego e alguém dissesse: olha, para assumir essa vaga é preciso uma formação. É um requisito. E uma vez que é um requisito, ele completa dizendo: aquele que não nascer de novo não pode ver. É uma condição. Sem o requisito, a condição é não ver. Com o requisito, a condição é ver. Vocês entendem isso? É muito interessante porque bota ali não uma cláusula, mas uma necessidade. E uma vez que se atinge essa necessidade, então se tem acesso a ver o reino de Deus. Então a verdade prática traz para nós a respeito disso. Esse novo nascimento é, na verdade, essa transformação radical na natureza do pecador. E quando a gente vai falar sobre transformação radical, a gente está falando de regeneração. Essa cena é icônica, quem já assistiu The Chosen vai falar o quão é maravilhoso ver, né, a encenação dessa conversa de Jesus com Nicodemos, porque traz para nós um assunto novo. Nunca, em nenhum momento, a Escritura havia mencionado essa doutrina da regeneração, que aponta para uma transformação radical. Mas a pergunta que eu faço para você, que está aqui comigo nessa aula, é: o que é uma transformação radical de fato? Uma transformação radical, na intenção da palavra, né? A etimologia nos traz a definição que ela deriva do latim, aqui nessa expressão bíblica, que quer dizer radiz, que significa raiz, é algo que está profundamente enraizado em algo. É algo que está profundamente firmado em algo. Ou seja, uma mudança radical é uma mudança na raiz do ser humano. Não é superficial, não é aparência, é interno. A raiz, ela fica para baixo. A raiz, ela vai fundo. E quanto mais fundo ela vai, mais ela sustenta e traz crescimento para quem se alimenta, para quem se sustenta do lugar onde chega essa raiz. Então a gente vai entender que quando a gente fala sobre uma transformação radical, tem muita coisa que as pessoas dizem que é e não é. E tem outras coisas que a gente precisa entender o que de fato ou como a gente percebe essa transformação radical
na raiz do ser humano. E eu gosto sempre de definir uma coisa dizendo que ela não é. Transformação radical não é mudar comportamento por pressão moral ou cultural. Uma pessoa era assim e por causa de uma pressão externa, de alguém ou de algo, ela muda. Isso não é transformação radical. Transformação radical não é mudar de templo ou de doutrina. Eu tinha e professava uma fé e agora professo outra e agora eu mudei radicalmente. Não. Você trocou de Deus. Você trocou de experiência religiosa. Você não viveu uma transformação radical profunda. E transformação radical não é assumir novos costumes externos. Isso é comportamento. Uma transformação radical mexe em comportamento? Mexe. Mas quando é só isso, não é transformação radical. É por isso que a gente precisa entender que uma transformação radical é sim um novo coração. Ezequiel 36, 26. E eu vos darei um novo coração. E eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Um coração que se comove, que se compadece, um coração que se volta para mim. É uma nova mente, Romanos 12, 2, e não vos conformeis, mas tende a renovação do vosso entendimento. É como eu olho para o mundo. Eu não olho para o mundo com um olhar vitimista, ou olho para o mundo numa percepção de é assim mesmo. Não. O mundo externo pode ser assim, mas eu não serei. Né? Filipenses 2,13 é uma nova vontade. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo porque Ele vive. Eu existo porque Ele me deu a oportunidade de viver uma vida nova. E uma nova identidade, 2 Coríntios 5,17, traz para nós a identidade daqueles que creem, daqueles que são transformados. Ou seja, não é um ajuste de rota. Não, gente, é um novo nascimento de natureza. Não é mudar um pouquinho, não é se adequar a um contexto, não é... E essa lição, ela é séria, porque a gente vai tratar de pontos aqui muito sérios dentro da concepção do que é a religião e do que, de fato, se deveria ser regeneração. E é por isso que eu coloco aqui, você nasceu de novo ou você só mudou de religião? Você viveu uma experiência de novo nascimento em Cristo ou você só trocou uma coisa pela outra? Então, mudar de religião é diferente de novo nascimento. Mudar de religião é completamente diferente de nascer de novo. Mudar de religião, gente, envolve um deslocamento institucional. É trocar de placa. É mudar de uma comunidade para outra. É sair daqui para ali. É uma adoção de novos ritos, novas crenças, novos comportamentos. Isso é mudar de religião. Não é novo nascimento. Porque muitas das vezes essa mudança não traz uma mudança profunda no coração. Eu só troquei de lugar, mas aquilo no profundo do meu ser, no íntimo do meu coração, permanece lá. Eu continuo com os mesmos desejos, ou com as mesmas vontades, ou cometendo os mesmos erros. Vocês entendem? Então, é necessário nascer de novo, é necessário regeneração. E regeneração implica em um ato soberano do Espírito Santo. É por causa dele. É por ele. É por meio dele. É uma transformação de natureza. E toda a vida que a gente olha para uma transformação de natureza, a gente precisa entender que o mundo se divide em dois grupos de pessoas somente: vivas e mortas. Quando Deus olha para o mundo, quando Deus olha para este planeta, ele só vê dois grupos de pessoas, e não são pretos e brancos, não são mulheres e homens, não são ricos e pobres, não. Ele olha e vê apenas dois grupos, vivos e mortos. Vocês entendem? Quem está vivo está em Cristo, e quem está morto vive a própria vida a despeito da vida de Cristo, ou da vida com Cristo. Então, o novo nascimento espiritual afeta a vontade, a consciência, os desejos. Oh, meus irmãos, isso é muito profundo. Quem nasce de novo não consegue mais ter os mesmos hábitos, porque quem nasce de novo, o pecado não é mais não é mais recorrente. O pecado se torna uma fatalidade. Como é que eu posso colocar? O pecado, ele não é mais constante, ele é uma exceção. Ele não pode jamais ser uma regra. Então, um ser humano recriado à imagem de Cristo é um ser humano
regenerada. Ou seja, religião toca em comportamento. Tem muita religião boa em tocar em comportamento. Tem muita gente vivendo a religião e só consegue mudar comportamento, porque regeneração toca a essência. Regeneração toca o que ninguém vê e que verá como fruto e não como troca de perspectiva comum. Religião toca comportamento, regeneração toca a essência. Então, eu falo disso porque o povo brasileiro é naturalmente religioso. Nós somos naturalmente religiosos. Eu gosto muito desse quadro. É uma tela de Vitor Meirelles. Se chama Primeira Missa no Brasil. Ela é inspirada na carta escrita por Pedro Vaz de Caminha, contando ao rei de Portugal como era esse povo, né, dessa terra, como eles eram. E conta, né, ele retrata, ele literalmente ilustra a imagem do que seria essa cena dessa primeira missa que os colonizadores trouxeram, que o povo europeu trouxe, assim quando desembarca no Brasil, ergue-se um cruzeiro e faz-se ali uma missa, e ao redor toda uma comunidade que nunca tinha ouvido falar em Jesus ou na religião, e aí eles são submetidos a essa nova realidade. Então o Brasil ele é cristianizado, não evangelizado. Então começa-se todo um trabalho, né, para transformar externamente os índios. E eu não vou entrar tanto nesse ponto, os povos originários, mas quero colocar aqui que nós somos o caso desse Brasil de maioria cristã, que hoje se estabelece como um país que provavelmente será uma nação evangélica, já é uma nação cristã por conta do catolicismo, mas se tornará muito em breve uma nação evangélica. Então ela faz essa transição da base católica para a evangélica, mas sem novo nascimento. Então, desde a colonização, o Brasil foi católico. Mas nos anos 90 e 2000, período esse onde eu me converto ao evangelho, e muito provavelmente você também, se não nasceu na fé, a curva então começa a mudar, há um crescimento evangélico, e ele se acelerou, gente. E hoje a gente já vislumbra essa maioria até o final dessa década. É algo extraordinário, é algo que a gente deve se alegrar, mas é algo também que deve gerar em nós reflexão. Reflexão. O que é que a gente está vendo hoje, diante dessa nova realidade? Um crescimento numérico, mas sem impacto ético. O Brasil continua o mesmo, desde 1500. As mesmas coisas, parece que a gente vive num loop eterno. Mais igrejas do que escolas, isso é um número real. Eu vi uma matéria, saiu no G1, existem mais templos evangélicos no Brasil, ou templos religiosos no Brasil, do que escola. Mas o povo continua sem sabedoria. Pregações motivacionais, mas muito pouca formação de caráter. Muitos crentes, mas poucos discípulos. Então isso é um sinal claro de que há uma religiosidade em curso nesse país, mas ainda não há uma obra de regeneração. E eu não estou generalizando, gente. Isso aqui é para a gente refletir, é para a gente imaginar que país é esse que nós temos hoje e qual é a grande missão daqueles que estão à frente dos rebanhos, a liderança, aqueles que creem, os sacerdotes dos lares, os pais de família, as mães, todos nós que estamos aqui imaginando que viver Cristo é ser regenerado por Ele. Então, por que a transformação não vem? A gente pode se perguntar. Então, por que o Brasil não muda? Porque a gente tem trocado de religião, mas não temos nascido de novo. A gente tem pregado moralismo, mas não arrependimento. A gente tem buscado resultado, mas não discipulado. A gente quer os números, a gente celebra os números. Os números são importantes, mas a qualidade é mais. Então, nós temos formado evangélicos de IBGE. Não sei se você sabe, mas tem uma classe de evangélicos no IBGE, no último censo, de evangélicos não praticantes. Queridos, o cristianismo não é sobre uma fé prática. É sobre uma fé prática. Não há como você professar a fé em Jesus Cristo e não o praticar na sua vida cotidiana. Então, e aponta uma necessidade de regeneração, porque sem cruz não há nova vida. Sem cruz, não há um novo nascimento. Então, Nicodemos, ele então é esse retrato do cristão brasileiro. Será? Vamos imaginar, né? Quem é esse sujeito? Nicodemos era um homem da lei, dos ritos, da moral.
Nós poderíamos dizer que ele era um católico dos anos 90. E aqui, irmãos, eu não estou levantando questões, né? Eu estou falando da nossa realidade, estou me dirigindo ao povo cristão, aos irmãos, especificamente da nossa denominação, né? A gente tem que refletir um pouco sobre isso. Nós podemos dizer que é esse católico dos anos 90, né? Ou hoje esse evangélico do IBGE. Então Jesus vai confrontar Nicodemos. Olha, Nicodemos, você é um excelente religioso, mas você não nasceu de novo, querido. Você precisa nascer de novo. E isso é o que falta no Brasil. O país virou evangélico sem passar pela cruz. Mudou o rótulo, mas manteve a essência caída. Trocou a imagem de Maria pela do pastor ungido, né? Quem não tem o pastor da vez, aquela figura quase que... Então saiu da missa e foi para o culto, substituiu o escapulário pelo sal ungido, o sincretismo religioso. Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Então a gente fez essa mudança, mas não trocou o coração de pedra por um coração de carne. Regeneração. Então a introdução vai nos contar. Nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Então, Jesus não veio fundar uma religião, irmãos. Jesus não fundou a igreja evangélica. Jesus não fundou religião nenhuma. Ele veio inaugurar um novo tipo de humanidade. É muito mais profundo. É uma humanidade regenerada, com um novo coração, com a nova essência, vivendo em Cristo, estando nele. Então a gente tem que entender que essa conversa traz para nós muitos insights. A gente vai começar então definindo quem era esse homem. Quem era Nicodemos? O texto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em toda Jerusalém. Naquela altura, ele já havia despertado muita curiosidade. Né? Os milagres já se tornavam públicos, as pessoas já comentavam. Então, devido ao milagre que Jesus realizou, a transformar água em vinho. A sua fama se espalhou entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo. Então, o primeiro grupo que se sentiu atraído por Jesus foi justamente os religiosos. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Então, Nicodemos tinha acesso ao âmago da classe religiosa, mas também era bem quisto pelas pessoas. As pessoas gostavam dele. Então, assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. Então, quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem judeu culto, muito provavelmente idoso, dada a posição elevada, mestre, um importante mestre de mestres, né? Casado, pai de família, é uma condição do sinédrio, muito provavelmente rico, respeitado e influente, mestre renomado e líder no sinédrio, né? Mas também era um homem discreto, a gente percebe uma prudência, porém uma coragem que poucos teriam àquela altura. Ser visto com Jesus naquela situação, né? Havia ordens expressas a expulsar pessoas das sinagogas que confessassem a fé em Jesus Cristo, até se relacionassem com ele. Então, um discípulo que amadureceu na fé até romper com o status por causa de Jesus. Essa transformação que Nicodemos vai viver é fantástica. Então, Nicodemos era um fariseu e fazia parte do Sinédrio, o conselho religioso judeu de maior autoridade, né? Isso indica que ele era um homem influente, respeitado e instruído nas Escrituras. Então, durante essa conversa, Jesus falou sobre o novo nascimento sobre o novo nascimento, né? Um dos ensinamentos centrais da fé cristã, e ele procurou Jesus à noite, possivelmente por medo, né, de ser visto por outros líderes judeus ou por querer uma conversa mais reservada. E aí é legal porque essa saída de Nicodemos pela noite em busca de Jesus traz uma reflexão profunda demais, porque João é muito intencional na forma que ele escreve. Na verdade, eu acredito que João talvez seja um dos mais intencionais em não só relatar, mas conectar fatos e criar alegorias extraordinárias para a compreensão da fé. O fato de Nicodemos ir à noite indica que ele tinha medo da reação dos colegas, do Sinédrio, isso é óbvio, e também havia cautela, né, desejo sincero de entender Jesus, mas queria fazê-lo sem pressão da opinião pública. É aquele famoso Jesus, vamos conversar no privado? Então, João vai descrever, né, que essa noite que Nicodemos vive é também um símbolo da escuridão espiritual que ele também vivia. O movimento de Nicodemos é, portanto, uma metáfora
da busca que sai das sombras para a luz. Isso é fantástico, irmãos. Ele procura Jesus à noite, ele procura pela noite a luz do mundo. E ele literalmente vai atravessar a noite escura para estar com Jesus e ser iluminado por ele. Então, a noite em que Nicodemos veio a Jesus era também a noite em que a sua alma habitava. A alma de todos nós, né? Quem nunca esteve ou se percebeu numa noite escura? Buscar Jesus à noite é o começo. A gente sempre vai buscar Jesus à noite. E triste é que muitos esperam por esse dia, só pela noite. Então Nicodemos vai buscar Jesus à noite, e esse é o começo. Esse nascer de novo é sair das trevas para a luz. É literalmente sair das trevas para a luz. Então, o conhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando de Rabi. Rabi é uma expressão que indica respeito e autoridade. E chamar alguém assim é atribuir essa palavra a quem é chamado. Vocês entendem? Ninguém chama ninguém de Rabi na Bíblia por chamar. Não é apelido, não é brincadeira, é sério. Então, nesse contexto, nota-se que existia hostilidade, né? Não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender esse ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Então, ele foi humilde, né? Esse interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstra que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Nicodemos percebeu, opa, isso não é normal. Então, esse contraste do ensino humano e do ensino celestial se encontram nessa cena. E eu gosto muito de imaginar a cena, né? Esses dois mestres sentados à mesa. Um podcast que eu, sinceramente, queria maratonar. Assistir muitas vezes, porque nós temos, de um lado, Nicodemos, o mestre da tradição, professor renomado, um homem culto, né? Um mestre da interpretação da lei. E nós temos, do outro lado da mesa, Jesus, o mestre da revelação. Nicodemos ensina a lei que foi recebida, né? Ensina a lei recebida, que ele dedicou anos a entender, a compreender. Então ele ensina a partir daquilo que ele recebeu pela letra. Jesus ensina a partir do que ele viu no céu. Jesus estava lá. Jesus estava lá desde o início. Ele viu. Foi por causa dele. Oh, aleluia. O mestre da religião encontra o mestre da vida eterna. E ouve que só nascendo de novo é que alguém pode ver o reino que tanto estudou. Ele diz, Nicodemos, você está perto. Você estudou tanto esse reino. Esse reino já está aqui. Esse reino já está aqui. Agora esse reino precisa passar por você para que você tenha acesso a ele. Então ele vai dizer, tu és mestre em Israel, Nicodemos. Nicodemos era mais do que apenas um rabino local. Um dos principais teólogos do Sinédrio, com a função de ensinar e interpretar a Torá. Talvez até o principal mestre público de Jerusalém da sua geração. Era um grande mestre. Era alguém cuja opinião moldava a doutrina, a justiça e a cultura religiosa do povo. Então, ser mestre em Israel não significava que veio o reino. É preciso nascer de novo. Então, toda a qualificação que o homem acredita ter para Deus é nada. Por quê? Porque não é a respeito da minha habilidade, mas é a respeito da minha entrega. Então Jesus não desqualifica Nicodemos como mestre. Ele chama ele de mestre. Nicodemos, você é mestre em Israel, mas o convida a ser discípulo do mestre dos mestres. Então a gente vai ver que esse diálogo entre Jesus vai falar que a partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo, ou seja, o perturbou. As palavras água e Espírito aqui aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Como eu falei para vocês, requisito e condição. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Então, Nicodemos foi formado num sistema onde a salvação, justiça e santidade eram construídos pelo esforço humano. Eu vou fazer isso por meio da obediência à lei, às tradições orais, à pureza cerimonial,
pertencimento étnico, ou seja, eu não só vou viver a tradição, como eu sou o único herdeiro dela, porque eu sou judeu, eu herdei essa promessa. Então Jesus, de repente, diz, olha, Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para você, querido, nada disso basta, você tem que nascer de novo. E esse nascimento não é qualquer nascimento, é um nascimento do Espírito. Irmãos, isso aqui realmente deu um nó na cabeça de Nicodemos, como quase dá um nó na nossa aqui agora. É um quebra de paradigma brutal. A mente treinada na religião formal não consegue processar isso com facilidade. Irmãos, tem coisa que a gente só vai entender se a gente se render ao Espírito. Hoje, coisa de agora. Eu sempre digo isso. Eu falei isso recentemente para uma pessoa. Olha, tem um homem o homem natural não entende o sobrenatural, mas o homem que acessa o sobrenatural vive a partir do sobrenatural, porque o mundo sobrenatural é o mundo real. Ficou profundo isso aqui, mas é a verdade. Então, Nicodemos não vai entender, porque diz, não, pera ainda, Jesus, como assim? Deixa eu entender. Então, a religião, ela vai formar, ela formou Nicodemos, ela vai formar esse homem, mas só o Espírito tem o poder de transformar. Então, o sistema dizia, faça para ser salvo. Jesus disse, nasça de novo para ver o reino. Não é sobre o que você faz, simplesmente, mas é sobre em quem você crê e o que está no teu coração. Então, um novo nascimento, a obra da regeneração, um novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego poligênesia, que significa literalmente, poliginésia, né? Paliginésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, né? Para descrever o ativo divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal corrompida e caída, ele passa a ter uma nova natureza, agora purificado e espiritualmente restaurado. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus diz, olha, em verdade te digo, que quem não nascer de novo, ou seja, quem não nascer do alto, não pode ver o reino. E ele vai completar. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, essas frases contêm elementos centrais da regeneração. O primeiro deles, o novo nascimento. Nascer do alto, nascer de novo. Isso é muito legal, gente, porque o que acontece? É literalmente entender que há um novo nascimento a partir da perspectiva de que nós somos nascidos, né? Nós viemos a este mundo por um nascimento carnal. E é interessante que esse nascimento carnal, ele vem desde Adão. É um nascimento a partir da carne. Então, nós somos convidados a nascer de novo. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Então, é essa separação entre natureza carnal e espiritual. É essa impossibilidade de ver ou entrar no reino de Deus sem essa transformação. Ou seja, como é que eu vou acessar o que é sobrenatural, sendo eu mesmo natural, carnal? E quem é que faz essa ponte entre esses dois lugares? A ação do Espírito Santo, por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, regeneração é quando Deus não apenas perdoa, mas refaz o ser humano desde dentro. Irmão, isso é maravilhoso demais. Você não é só perdoado, você foi chamado a ser regenerado. Jesus quer fazer você de novo. O que é que tem no teu coração que é antigo? Do velho homem, da velha natureza? Não, você tem esse direito dado por Cristo de ser transformado. Oh, irmãos, é um desejo da minha alma, do meu coração. Tem tanta coisa em mim necessitada de regeneração, de mudança, de uma mudança radical. Então, o novo nascimento não é uma melhoria do velho. Não é uma mudança, uma melhorada, um retrofit do velho homem. Não, é o surgimento de um novo ser. É um surgimento de uma nova natureza, uma pessoa completamente nova. Irmãos, isso é maravilhoso, porque essa regeneração, ela é uma obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realizou na vida do pecador, na vida do pecador, levando a uma mudança radical no seu coração e provocando uma transformação profunda na sua vida interior.
Eu grifo aqui, esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Perceba, Jesus vai convidar Nicodemos a nascer de novo, uma vez que ele fala sobre o assunto. Não vai constrangê-lo, não vai fazê-lo. Ele busca que ele entenda e reconheça a necessidade. Então, neste contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por essa razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos regenerou pela palavra da verdade. Quem faz? Deus. Onde faz? Em mim e em você. Por que faz? Porque ele quer. Porque ele quer. E aí a gente vai entender que essa é a primeira vez nos evangelhos que o novo nascimento é explicado de uma forma direta. Jesus vai escancarar esse assunto. Não vai só falar dele indiretamente. Vai literalmente se aprofundar nisso. Então Jesus introduz aqui um ensino radicalmente novo para a mentalidade judaica da época. Não basta ser parte do povo escolhido por descendência. É necessário nascer do Espírito. Não é só porque está no DNA carnal. É necessário se conectar com esse DNA sobrenatural, por meio do Espírito Santo. Então, Jesus não fala isso a qualquer pessoa. Jesus vai escolher falar isso a um mestre da lei. Vocês entendem, irmãos? Ele poderia ter falado desse assunto sobre qualquer pessoa, mas ele escolhe um mestre para falar sobre doutrina. Jesus é intencional. Jesus é extremamente intencional. Não faz nada por acaso. Não manda mensagem certa, endereço errado. Jesus chama a pessoa certa para a atividade certa. Você deve pensar, e eu posso fazer? Eu tenho condição? Nicodemos viu que não. Mas o Espírito iria capacitá-lo. Então Jesus escolhe esse mestre, o que mostra esse choque que esse ensino causaria. Até os bons religiosos precisariam nascer de novo. Ou precisam, né? Precisam nascer de novo. Então o velho coração não melhora, ele morre. Tem que morrer. E Deus é quem planta um novo, feito da verdade e do Espírito. Então o pecador não se reforma, ele é recriado pelo Espírito. Ele derruba a casa e ele faz de novo. E aí edifica sobre a rocha. Né? Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Isso não é só um hino bonito. Isso é uma necessidade para todo aquele que deseja ver o reino de Deus. Então, a necessidade da regeneração. Por quê? A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Então, todos pecaram, não tem ninguém bom, a culpa não foi e não é das estrelas, a culpa é do pecado original. Então, assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Quem? Todo mundo. Por quê? Porque todos pecaram. Então, essa magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Todo mundo precisa nascer de novo. Então, para revisar, por que a regeneração é essencial? Porque o ser humano está morto em seus pecados. Completamente. Corrompido na sua natureza. Completamente. Incapaz de ver o reino por si mesmo. Completamente. Somente o Espírito pode gerar nova vida. Sem novo nascimento, não há nova criatura e, consequentemente, só reforma exterior. Não há transformação interior. Por quê? Porque o dono da obra é o Espírito Santo. Só quem pode fazer é ele. Isso diz para mim, diz para você, que essa tentativa nossa de tentar ajeitar a nossa vida por nosso próprio esforço é meramente externo. Eu estou acima do peso, irmãos, todo mundo sabe. Até no vídeo deu para notar. Eu posso me esforçar para melhorar? Tenho já buscado. Fazer uma caminhada, fazer uma corridinha, fechar um pouco a boca. Estou me ajudando? Tô. Estou dando uma melhorada aqui no chassi? Tô. Mas essa obra eu faço. É importante? É. Faça. Cuide-se.
Cuide do templo, cuide do corpo, busque essa melhora. Mas e o interior? Você tem que terceirizar essa obra. Para quem? Para o Espírito Santo. Toma a minha vida, Deus. Me faz de novo. Somente o Espírito pode gerar uma nova vida. Sem novo nascimento não há nova criatura, só reforma exterior, não há transformação interior. E para a gente já caminhar para o final dessa aula, o ponto 3, os meios da obra regeneradora. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água, e aqui é importante a gente explicar isso, porque pode ser que haja aí uma dúvida. Nascer da água é batismo em águas? Vamos explicar isso direitinho. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, aquele batismo mesmo, né? A regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. E, de certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. O autor aqui, né, traz para nós um sentimento de, olha, não sei como é que acontece, mas acontece. É mistério. Essa expressão para os pentecostais assembleanos é assim, uma coisa maravilhosa, é mistério, né? É de fato um mistério. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência, essa transformação, recebem uma experiência... É inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito Santo, aí sim, uma nova vida em Cristo e uma lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Para explicar isso aqui, a gente pode imaginar a cena de um copo sujo debaixo de uma torneira com água corrente. Aquela água desce, e aquela água começa a se misturar com aquela sujeira, e o que era, sei lá, uma borra de café, um resto de suco, vai se misturando com a água, e a água vai ficando cada vez mais limpa, e cada vez mais limpa, e cada vez mais limpa, até que a água e o copo sejam um. Porque aquela água flui, né? Deixa fluir o rio de Deus. Então, o nascer da água do Espírito, em João 3,5, simboliza a ação purificadora e transformadora do Espírito Santo. E não aponta para um ritual físico como o batismo, gente. É importante se dizer isso. Essa regeneração é invisível aos olhos, mas real e profunda, pois concede nova vida espiritual ao pecador. Entendem? Então, não é o batismo literal. Quando João escreve aqui, ele não está falando sobre o batismo em águas. E eu não estou dizendo que ele não é importante. Deus me livre. Não é isso. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas é importante separar, porque essas coisas aqui, nesse ponto, não são a mesma. Então, não é batismo literal que regenera, mas o Espírito que vivifica. Aí sim, que purifica o coração. Sem o entendimento da regeneração, e mais ainda, sem tê-lo vivenciado, o batismo se torna apenas um rito vazio. Opa, pera ainda, vou explicar. Vamos olhar para o início da aula, a relação religiosa do povo brasileiro, de nós, né? Como se eu não fosse, né? Todos nós, criando simbolismos, se relacionando com os ritos, ainda que espirituais, mas meramente externos. E aí eu quero trazer 1 Pedro 3,21, diz: e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção de sujeira no corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Que é isso, Pedrão? Jesus, olha isso aí, irmão. Batismo em águas não é tomar banho. Não é tirar a sujeira do corpo. É um ato público de afirmar: fui regenerado. Jesus me lavou aonde eu não conseguia lavar com sabão e água, o meu coração. Então, batizar sem ter nascido de novo é só tomar banho fora de casa. Essa frase é de uma irmã muito querida, que perguntada se o filho dela, um jovem da nossa igreja, não ia se batizar, ela disse assim: irmãos, eu estou esperando o momento certo, que ele tome essa decisão plena, sabendo conscientemente o que está fazendo, porque se ele for sem entender, ele vai só tomar banho fora de casa. Eu achei isso fantástico. E é verdade. Batismo sem regeneração é igual a um banho religioso. Regeneração sem batismo é uma obediência incompleta. Regeneração seguida de batismo, aí sim,
é uma fé viva em ação. Amém? Então há uma necessidade do batismo. É uma ordenança. Mas é uma necessidade de um batismo, entendendo que o batismo é uma obediência, aliás, que o batismo ele precisa ser seguido de uma obra de regeneração. E isso é o que produz uma fé viva. Então a regeneração é Deus nos recriando por dentro. É Deus fazendo uma obra interna. E isso é trabalho exclusivo do Espírito Santo. O batismo não é um fim em si mesmo, mas um símbolo exterior de uma realidade interior. É um símbolo externo de algo que já mudou interno. Eu desço as águas batismais porque eu tomo a decisão de não ser mais, nunca mais, o mesmo homem ou a mesma mulher. Eu desço as águas batismais porque eu vou deixar ali o símbolo da velha natureza e vou ser novo. Entende? Então, o batismo, representa o que já aconteceu no coração do crente. E o que é que deve ser acontecer no coração do crente? Primeiro, a regeneração, operada pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus nos fala que a palavra de Deus tem o poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro. Sendo de novo sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Semelhante em Tiago, lemos também, pela sua vontade, Deus gerou ou nos gerou pela palavra da verdade. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar. Pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Olha só a importância da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a semente que se encontra um terreno pronto, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai se desenvolver e ela vai frutificar. Então a regeneração acontece quando a semente da palavra encontra um coração tocado pelo Espírito. Irmão Felipe, como é que eu sou regenerado? Irmão, a palavra de Deus tem acesso ao seu coração. A palavra de Deus, ela não é para você só um compilado de muitas regras. Você olha para a palavra de Deus e reconhece que aquela palavra tem vida para dar direção à tua existência. Você se imagina vivendo uma vida que agrada a Deus e cumprindo a palavra no teu viver. Se essas respostas não encontram se essas questões não encontram uma resposta clara no teu coração, falta regeneração, irmão. Então a palavra não apenas informa, mas transforma. Tem muita gente que conhece a palavra, irmãos, e não vive nela. Satanás, todo mundo sabe, uma fé emocional e racional. Racional. Crê, que estremece. Emocional, olha aí. Mas não obedece. Então a palavra não apenas informa, ela transforma. Onde a palavra entra, aí sim, a regeneração começa. Um dia, na minha e na tua vida, a palavra nos tocou. E uma vez diante dessa palavra, nós fomos transformados. E uma vez que nós fomos transformados, nós vivemos agora não mais a nossa própria vida, mas a vida de Deus em nós. Então, a vontade soberana de Deus, vamos encerrar, a palavra de Deus ensina a palavra de Deus ensina que é a intenção divina, sim, que todos os seres humanos alcancem salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é essa, irmãos. Não vou nem entrar nessa discussão. Jesus quer salvar todos, hein? O plano de salvação de Deus revela a vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro, né? 2 Pedro 3,9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm liberdade de fazer suas escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. A porta está aberta, não é assim?
Deus, em sua soberania, deseja que todos sejam salvos, mas em sua permissão concede ao ser humano a liberdade de responder, ou não, ao chamado de salvação. Isso é bom demais, irmãos. Isso é muita bondade, viu? É muita bondade. Porque como criador do mundo, de tudo que existe, ele poderia dizer, vocês vão me amar. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele coloca em nós a oportunidade de responder. Ele se entregou voluntariamente. Ele se entregou voluntariamente. Ele diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Foi um ato de amor, de doação. Jesus se entregou voluntariamente. Você consegue viver para Jesus voluntariamente? Reflita. Reflita sobre isso. Então, a regeneração, para a gente encerrar e revisar o conteúdo, ela responde a 3 perguntas principais. Quem faz, por onde faz e por que faz. Então, vamos lá. Para a gente sair dessa aula sabendo bem, conhecendo bem, compreendendo bem regeneração. Quem faz? O Espírito Santo. É ele quem opera o novo nascimento. Só ele. Por causa dele, por meio dele. Por onde faz? Entendeu? Quem faz? O Espírito Santo. Mas faz por onde? Faz pela palavra de Deus, irmãos. A semente viva que penetra o coração é a palavra. Esse martelo que esmiuça a penha, que quebra esse coração de pedra e que nos traz uma nova vivência, uma nova vida em Deus. Então, quem faz? O Espírito Santo. Por onde faz? Pela palavra de Deus. Aí, por que faz? Faz porque essa é a vontade de Deus. Deus deseja que todos sejam salvos. Então, a gente poderia inverter, né? Por que faz? Porque Deus quer. Por onde faz? Por meio da sua palavra. E quem é que faz? O Espírito Santo. E aí você deve perguntar, para a gente encerrar, e eu, irmão Felipe? Como é que eu fico nessa história toda? Querido, você fica aqui. E o ser humano? O ser humano precisa responder com fé e arrependimento. Pois Deus não força o coração de ninguém. Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Então, a porta é aberta. Mas é o homem quem decide entrar e passar por ela. Eu sou o caminho, eu não sou o beco sem saída. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E eu digo a vocês, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, andai nesse caminho. Passai por essa porta estreita, mas é uma porta que nos leva à eternidade. Então, a conclusão vai dizer, a obra regeneradora, a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. O homem carnal tem acesso ao mundo espiritual. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina. Aos que creem no seu nome, né? Deu-lhes o direito. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende, aceita o evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo. Capacitando para enfrentar a sua velha natureza. Regeneração é um processo. Regeneração é um processo. Deseja o processo. Viva o processo. Não na força do seu braço. Você não vai conseguir. Mas por causa dele. Por intermédio da sua palavra. Então, sem regeneração, o homem pode mudar de hábitos. Mas nunca de natureza. Só o novo nascimento muda o destino eterno. Eu gosto muito de um testemunho do irmão, me esqueci agora o nome dele, um cantor, e ele diz o seguinte, olha, se a forma que Jesus encontrou de me dar vida foi morrendo por mim, eu acredito que nada mais justo de que eu agora morra para mim, para viver com ele. E aí eu quero dizer para você, para encerrar, que quando nós vivemos a vida de Deus, nós somos convidados a morrer. Então nós vamos viver morrendo. Viver em Cristo e morrendo para nós mesmos. Muito obrigado, meus irmãos. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até aqui. Essa foi uma primeira experiência. Eu não sei se eu vou fazer qual vai ser a periodicidade disso. Eu nem procuro nem espero que as aulas acompanhem o andamento da revista. Inclusive, eu quero trazer outras lições de outras revistas.
mas eu quero compartilhar a palavra de Deus. Há um desejo no meu coração para isso, e eu espero muito contar com a sua companhia aqui nesses estudos da palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e toda a glória a Jesus.